pessoal, sejam bem-vindos ao segundo episódio do Anfer Podcast. Eu sou a Fernanda. E eu sou a Amanda. Hoje estamos aqui com o Guilherme, que é engenheiro de redes, violinista e o papel dele mais principal, ser meu esposo. Modéstia à parte. Modéstia à parte. Sim. Guilherme, muito obrigada por estar aqui. Prazer. Hoje, de topar, né, ser entrevistado, né, por sua esposa. Nossa, olha aqui. Mais uma entrevista, né? Que tivemos outras aí no começo aí, né? Exatamente. Então, conte um pouco quem é o Guilherme, de onde você veio. Conte um pouco da sua história. Claro, bom, um resumo breve aí, né? Pra quem me conhece. Eu tenho 30 anos, moro aqui na Zona Norte de São Paulo, tá? Nem sempre morei aqui, eu sou meio que um bicho do mato, vamos colocar assim. Eu cresci numa cidade pequena. Menino de roça. Isso, tipo isso mesmo. Não, Bem isso. De apartamento de prédio que fala menino criador. Eu me tornei isso. Eu me tornei isso. Com o passar do tempo, me tornei isso, né? Mas eu cresci numa cidade chamada Mariporã, né? Aqui próxima à Zona Norte, né? Acho que é por isso que eu gosto tanto da Zona Norte, que tá perto ali, né? Uma cidade pequena ali, com mais ou menos uns 100 mil habitantes. Foi lá que eu cresci, né? Desde a minha infância e até a minha fase adulta, eu cresci ali. Um lugar afastado do centro, então, assim, a cidade é pequena, mas eu já cresci num lugar afastado do centro. Então era mais mato mesmo, mais essa pegada aí, né? Sim. Foi isso, assim que eu cresci, assim, basicamente, né? E conta como que foi um pouquinho a sua infância, até ali meados da sua adolescência, como que foi, assim, sua trajetória? Então, eu morava naquele lugar, né? Tudo era ali, tinha uma escola do bairro ali, então, próximo de casa já tinha uma escola que eu frequentava quando criança, né? Eu cresci dessa forma, crescemos eu, meu irmão mais novo e a minha mãe, né? Meu pai, ele não participou da nossa infância ali, né? Mas a gente cresceu dessa forma. Então, estudava por ali mesmo e vivia ali. Quando a gente chegava num determinado ano de escola, a gente passava a frequentar uma outra escola, que era do ensino fundamental 2 em diante, né? Hoje deve ser outra divisão que eu não conheço. Da quinta série em diante, ali a gente já ia mais para a cidade, né? Ah, entendi. A cidade de Mariporã é uma cidade, tem ali 100 mil habitantes, se eu não me engano, né? Uma cidade pequena. E na época, assim, tínhamos bem menos acessos do que hoje na cidade. Se hoje a gente já tem pouco lá, a gente tinha bem menos antes, né? Então tudo era meio difícil, não tinha faculdade na cidade. Hoje você tem um polo lá, né? Melhorou bastante, mas você não tinha isso lá. Então era bem simples mesmo, bem limitado um pouco dessa Mariporã forma. é uma cidade pequena, mas ela é bem conhecida, né? Assim, tipo, tem bastante pontos turísticos lá, né? Tem muitos pontos turísticos. Exatamente. Também ela é bem próxima ali da Serra da Cantareira. Não sei se metade da Serra da Cantareira pode se dizer que é Mariporã ou ainda é São Paulo. Mas eu não sei muito como tá a divisão ali. Nossa, é da difícil serra. saber, hein? Até hoje. Confunde, né? Mas eu sei que tem muitas cafeterias. Sim, Tem pontos bem bonitos pra tirar foto. Sim. Então eu acho que hoje mudou muito. Bastante. Sim. Mas onde hoje... você morava era distante do centro de Mariporã? Porque eu vi que você falando que depois de um tempo, né, que você estudou ali no bairro, depois você muda, né, pro centro da cidade. Isso. Como foi isso pra vocês? Então, assim, até que engraçado que essa divisão que você menciona, até a gente não sabe muito ali, sabe? Por exemplo, tem um trecho de mata entre o bairro que eu morava e o comecinho ali de São Paulo, o bairro da Cachoeira, que a gente conhece ali, que é um trecho de mais ou menos 10, 15 minutos andando de carro ali, né? Eu só sei que dali pra frente é São Paulo, dali pra trás é Mariporã, pelo menos a nossa concepção, mas tem algum momento ali que é feita a divisão, né? O bairro que eu cresci, ele, como eu disse, ele não é próximo ao centro, é um bairro que não tem ali atividades locais, não tem muito comércio, a não ser um comércio para atender o bairro mesmo, né? Quando a gente vai para o centro, você já tem ali uma região mais de comércio para atender a população, pelo menos naquela época ali era mais para atender as pessoas. Eu não me lembro, inclusive, de lugares onde você vai ali sem que seja necessário, ou seja, não lembro de cafeterias ou qualquer outra coisa do tipo naquele tempo, tá? Sim. Então essa é uma evolução que a cidade teve. Hoje, se você for lá, você tem mais opções de bares e cafeterias, restaurantes, onde você vai ali para passar um tempo, ter um lazer e etc, sabe? Então acho que isso é a principal mudança do passado para cá. Você mencionou, inclusive, que tem ali a Serra da Cantareira. Sinceramente, quando eu era criança, eu não lembro de nada ali. Quando eu passava ali, eu não lembro de nada. Não sei tudo
Mato, Dois, três pesqueiros, assim, era um negócio bem vazio em relação ao que a gente vê hoje, com bastante pontos gastronômicos, etc. ali, né? É isso que eu vejo. Mas a cidade era bem desse jeito. Onde eu morava, pra vocês terem uma ideia, eu lembro que a internet banda larga que a gente conhece hoje, né? Foi chegar lá, tipo, sei lá, nesses 2014, 15. Gente, nossa, demorou. Foi ontem, praticamente. Mas demorou, né? Demorou. 2014, porque a banda larga tem desde que... Eu lembro que eu acho que eu tive em 2006, 2007, talvez. Exatamente. Chegou pra mim lá, eu fui colocar, eu acho que já era 2018. Porque chegou a internet, todo mundo pediu a disponibilidade, ela era um negócio meio reduzido ali, não tinha pra todo mundo. Quem pediu teve, quem não pediu não teve. Então fiquei uns 2 anos pra conseguir depois que chegou ainda. Nossa. Então usei muito internet de escada, usei muito 4G. Ah, sim. Lembro que Não, Pendrive, não, acho que eu tô confundindo. O que teve foi a internet de escada, que teve em 2006 ali. Quem não lembra, né? Que Isso, eu a usei gente durante chega a entrar muito meia-noite tempo. pra se pagar mais mais barato. barato. Exatamente. Ou às vezes a minha mãe estava no telefone e eu puxava o negocinho pra poder Ligar no pegar. modem. Certo, Gui. E aí você cresceu ali, então, tipo assim, era um pouco difícil, né? Pra ir pra escola, assim... Sim, Tinha suas limitações, né? bastante. Nossa, eu lembro que a quantidade de ônibus, ela não é como numa cidade onde você tem ônibus a cada 15, 20, 30 minutos, você tem um ônibus ali. Na época a gente tinha isso, mas de uma forma bem limitada. O ônibus com alguns horários ao dia, dependendo do horário que você estivesse na cidade ali, pra você subir pra sua casa, demorava 2 horas aguardando. Nossa, Era bastante isso, tempo. Gente. E hoje ainda é assim, pelo menos naquela região, porque hoje eu frequento, porque eu também não conhecia Mariporã. Uhum. Eu fui conhecer depois que comecei a namorar com o Gui. Mas hoje ainda é assim, a região onde sua mãe mora, né, em questão de ônibus, porque eu vejo que tem os horários específicos para poder passar ali, ônibus, não tem muito acesso ainda hoje. Nossa. Melhorou um pouco, Um pouco. mas quem depende do transporte ainda passa uns apuros ali ainda, tá? É um pouco afastado ali. Também não vai ter aquela demanda pro cara deixar o transporte a cada... Eu acabo entendendo o outro lado também. Poxa, vai colocar um ônibus a cada meia hora, você não tem pessoas pra... Sim, exatamente. Mas um ponto que eu acho que ainda me surpreende, que tem um bairro aqui próximo, que as pessoas ainda ficam pedindo caronas para poder ir até ali metade da serra, porque não tem, não sobe de um lado da serra, não sobe. Então as pessoas ficam das 5, 6 horas, quando as pessoas começam a chegar do trabalho, elas ficam ali tempos, horas e horas e horas pedindo carona para ver quem tá subindo, que consiga dar alguma carona. Então, ano 2025, né? Não tem. Tem pessoas ainda pedindo caronas em São Paulo, assim, né? Sim. Bem... mas São Paulo. Parte, São Paulo, né? Essa divisão. Sim. Eu quero saber um pouco do violino, né? Porque, assim, o violino também é um instrumento que eu não conhecia ninguém também. Gente, isso é uma particularidade, assim, porque embora seja conhecido, se você falar assim, violino, Todo mundo todo sabe mundo o que conhece, mas Sim. assim, não é tão comum, assim, a primeira pessoa que eu conheço que toca violino. Sim. E aí, como que você começou a gostar disso? Eu frequentava uma igreja evangélica quando novo, né? Ali, bem novinho mesmo. E aí, lá tinham instrumentos, né? De orquestra mesmo. E eu acho que uma coisa que até hoje eu penso na verdade, assim, quando você pensa em instrumentos de orquestra, tem muita gente que toca violino, assim, muita gente mesmo, né? A gente não conhece, mas tem bastante. Tanto quando você vai fazer uma prova de orquestra, tem bastante gente que toca violino. Como é um instrumento que você se movimenta muito pra tocar, acho que acaba chamando a atenção. É por isso que eu comecei a aprender, muito novo ali, uns 7, 8 anos, comecei a estudar ali a parte teórica. Bem mesmo. novo, né? Com 10 anos eu comecei a tocar o violino de fato, né? 9 para 10 anos ali eu comecei a tocar. Só que o tempo foi passando, eu fui me interessando mais por isso, né? Então, eu costumo dizer hoje que é um hobby que eu levo a sério, né? Levo dessa forma. Muito sério. Muito. Você pode falar, né? Quem sofre não sou eu, né? É exatamente isso. A questão do violino quem sofre não é nunca quem toca. Não, é Ele outra fica pessoa. escutando e ainda próximo, porque eles ficam ensaiando a mesma música meses.
Até você, daqui a pouco você vai lá e sabe tocar. Não, muitas vezes eu já sei. Quando eu tenho apresentações, eu já... Ela conhece Já alguma conhece. coisa já, sim. Uhum. E aí, assim, eu acabei parando de frequentar essa determinada igreja evangélica, mas continuei tocando violino, né? Hoje eu faço aulas particulares, tenho um estudo legal. mais profundo ali sobre instrumento, etc. Então, assim, é algo que faz parte da minha vida, não é uma coisa profissional, mas é algo que eu levo bem, bem a sério, assim. Mas você já pensou em algum momento da sua vida em tornar isso profissional ou não? Já pensei quando mais novo, né? Mas eu não tinha ali uma referência sobre como fazer isso, era muito difícil, eu não tinha também a instrução necessária para seguir ali, né? Porque até para você começar profissionalmente, você já tem que vir com uma certa bagagem. Não dá para Entendi. você chegar do nada e falar, quero ser violinista sem recursos, sem investir em aulas, professores, etc. E como eu disse, a cidade era um pouco pequena, então era difícil você encontrar um professor, era difícil você encontrar alguém com um certo nível para te instruir, para seguir pelo caminho ali, né? E é uma profissão hoje que é bem remunerada ou não? Porque a gente conhece, assim, que é igual a gente falou, a gente tem a orquestra, né, aqui de São Paulo, mas eu não... Hoje eu conheço pessoas que tocam violino, mas antes a gente via na TV, mas assim, Isso. mesmo assim não vê tanto, né, crescendo igual um MC, né, uma dupla sertaneja, não é igual... O som é maravilhoso, mas Sim. infelizmente as pessoas não... O que eu comecei a ver quando eu tava pensando em ir pra essa área, eu cheguei a pensar assim, em me tornar violinista, mas tiveram essas dificuldades que eu encontrei, né? Então eu chegava pra fazer um teste, de repente, pra uma escola, aí tava eu lá com meu nível e tinha uma pessoa que tinha tido aula com um profissional desde os 5 anos de idade. Então, assim, você competia com esse tipo de pessoas, né? O que me dificultava a entrar. Depois de alguns anos, eu descobri um pouco sobre o aspecto financeiro da coisa, assim. Particularmente, eu acho que os músicos não ganham o quanto que eles investem pra se formar ali, né? Chama-se de tempo, né? Que eles... O cara demora 20 anos pra virar um bom violinista, né? Sim. Pelo menos ali, tá? Então, se o cara demora 20 anos, eu não vejo a remuneração compatível ali, né? Como você mencionou, por exemplo, um MC, etc. Eu acho que o trabalho que o cara tem pra aprender a tocar violino muito bem, ele é muito grande e dificilmente ele vai chegar no mesmo nível financeiro de um MC, um cantor, etc. Que é o que a gente vê bastante aí, né? Sim, sim. Certo. E você é engenheiro de redes. Isso. Né? E como que foi aí essa trajetória? Muito Engenheiro de redes, né? Engenheiro de Chique, redes, né? gente. É um... E aí, como que foi? Como que você escolheu essa profissão? Como que foi sua trajetória até chegar nesse cargo? Então, eu comecei quando eu tinha ali 13 para 14 anos, né? Eu fiz um curso de montagem e manutenção de micros, né? É um curso antigo, não sei se tem ainda, Eu tá? já fiz. Nossa, cara, todo mundo fez. Eu não fiz. Eu fiz, gente, mas eu não entendo. É incrível. Vamos ver se você sabe. É bem... Eu lembro que eu fiz esse curso porque eu queria aprender a consertar computadores para ajudar em casa. Essa era a minha Nossa, mas ideia. era novo. Sim. Novo pra poder já ter esse pensamento. Tem essa Porque maturidade, acho que o né, de primeiro fazer curso curso. que a gente pensa, vamos fazer um curso de computação. Acho que é o básico, assim. Às vezes nem a gente que pensa, é os pais que Sim, empurram, né? É verdade, porque aparece alguém na escola vendendo. É, blá, blá, blá. exatamente. Mas curso pra poder... Né, esse curso Específico, né? Específico. Não, tanto que eu conheci através de vocês. Então, a ideia era fazer a manutenção dos computadores das pessoas e ter ali um retorno financeiro ali com isso, né? Então, eu fiz esse curso lá em Mariporã mesmo, tinha uma escola, acho que tá lá até hoje, chama Informa, uma boa escola. E aí eu fiz esse curso para aprender a desmontar computador, formatar, trocar uma fonte, como é que funciona o computador e etc. Eu lembro que em um dado momento o professor menciona que tem uma área dentro da tecnologia que pagava muito bem, que era programação, né? Ele falou, nossa, o cara que é programador ele ganha uns 4 mil reais por mês. Eu falei, meu Deus, isso daí é muito dinheiro. Isso daí em 2007, 2008. Era muito muito dinheiro. dinheiro. Hoje que... Né, Hoje que não é nada, mas nossa, mas, naquela época 2007, gente, 4 mil. era muita grana, muita né? grana. E falou que os programadores ganhavam isso e tal. Tentei ir atrás de algumas pessoas que faziam aquilo, mas nunca achava alguém, né? Por não conhecer ninguém na cidade. Mas fiquei com essa pulga atrás da orelha.
sobre a área de programação, né? E tendo aquele conhecimento de montagem de computadores e tudo mais. Quando eu terminei a escola, eu fui atrás, né, para aprender a programação. Aí eu descobri que você tinha um curso técnico em tecnologia da informação, acho que é isso, técnico em informática. Mas não é bem o técnico de montagem e manutenção de micros, é um curso técnico que você faz na ETEC, na Escola Técnica do Estado, né? Então eu fiz uma prova para passar na ETEC e lá aprender um pouco sobre computação geral e tal, e principalmente a tal da programação, né? E aí foi isso, eu comecei a fazer o curso técnico. Eu lembro que lá eu aprendi alguma coisa sobre programação, mas no meio do curso, depois do primeiro semestre, eu consegui um emprego na área de tecnologia. Até então eu estava desempregado, né? Mas E é aí, novo, né? pra ele. 18 anos, né? 18, assim, tinha acabado de fazer 18. Naquele ano fiz 18 e naquele ano eu consegui um emprego, né? Legal. Um conhecido me indicou na empresa de um conhecido dele e eu comecei a trabalhar ali fazendo o que eu aprendi naquele curso, que era montagem e manutenção de computadores. Troca uma fonte, o computador às vezes não liga, esse tipo de atendimento aí, né? Certo. Ai, legal. E aí você começou a trabalhar nesse trabalho, nesse serviço, e aí quando que foi que você ingressou na faculdade, que você fez Você suas conseguiu finalizar qualificações? o curso da ETEC? Não, porque eu fazia o curso à tarde, né? Ah, é um horário meio Eu complicado. escolhi o horário da tarde por conta da demanda de pessoas por vaga. Eu lembro que tinha algum lugar lá que eu conseguia ver mais ou menos a demanda pelo curso. E eu descobri que os cursos do horário da tarde tinham uma demanda menor, porque as pessoas trabalham à tarde, não era o meu Sim. caso, né, na época. E aí eu consegui aquela vaga à tarde, mas o trabalho ocupava o dia todo, não era um Sim. estágio, já era um Você teve que trabalho. optar. Eu comecei no valendo, entendeu? Não teve um estágio, infelizmente, ali. E aí eu acabei deixando aquele curso para me dedicar ao trabalho. Ah, entendi. E, em paralelo, eu comecei a trabalhar a ideia de fazer uma faculdade, alguma coisa nesse sentido, né? Então, naquele ano eu consegui a bolsa pelo ProUni, né? Que tinha. Sim, Era isso. Era esse programa do governo aí. Eu consegui uma bolsa na Unip, fiz faculdade lá na Paulista. E essa empresa E me morando deixou... em Mariporã. Morando em Mariporã, Meu exatamente. Deus, você trabalhava onde? Eu trabalhava... Nessa época eu estava alocado num cliente lá perto do Terminal Princesa Isabel ali, sabe? Perto da Meu Avenida Deus. Rio Branco, Tipo, etc. tudo No assim. centro, né? Ali no centro. Nossa, ali. então era assim, aqui, você se deslocava. O dia inteiro fora de casa e super novo. Exatamente. Acordava, tipo, acho que 10 para as 4 da manhã. Meu Deus, gente. Saía Na hora pro que o sono trabalho. tá bom. Exatamente. Engraçado isso, né? Porque era. Parece que todo mundo que eu conheço, assim, que eu vou conversando um pouco sobre o sono. Fala que esse horário é o É, o melhor. melhor horário. Ou quando é 5, 6, que pode. Pega a hora de O acordar. sono tá bom. O sono tá bom. Exatamente isso mesmo. O nosso acordava assim, Muito morrendo de vontade cedo. de dormir. Completava as Nossa. horas no trajeto de sono, né? Dormir no ônibus, etc. E por aí vai. Ou seja, nesse período você só focou no estudo e em trabalho. Você não teve aquela curtição de jovem, né? Que fala, Nada. nossa, começo da vida, que os jovens acabam indo pra balada, pro barzinho. Não, Nada. você nem tinha tempo. Não tinha como, porque o trabalho era de segunda a sábado. E sábado não era até meio-dia, era o dia todo, sabe? Das 9 às 18, como qualquer outro dia da semana. Então só tinha o domingo. Segunda a sexta, faculdade à noite, né? E aí domingo eu tava descansando, eu fazia as matérias online, né? Que eram aquelas matérias que a gente fazia para além das matérias que você já faz na faculdade ali. Então foram 2 anos assim que eu fiz. Essa correria. Foi. Nossa, foi bem Eu cansativo mesmo. imagino. Ainda mais por onde ele morava, né? Não, e Por muito onde... esforçado, porque eu nunca ganhei bolsa nem. Sim, exatamente. E você falou da ETEC, que conseguiu entrar depois da faculdade. Né? E você se especializou em alguma área depois do que você fez na faculdade? Então, quando eu estava terminando a faculdade, né, eu comecei a ver que eu queria algo mais específico dentro de tecnologia, porque o meu trabalho ele era muito generalista. Ou seja, uma hora eu consertava uma impressora, outra hora eu consertava um computador. Era muito diverso, assim, né? E aí na faculdade você começa a aprender um pouco sobre áreas específicas da TI, sobre o que profissionais especializados fazem, Sim. né? Então eu busquei um pouco sobre redes, basicamente a conectividade entre escritórios, etc. Confesso que quando eu entrei eu não sabia bem no que eu tava me metendo, né? Mas Eu pedi pra você explicar um pouquinho redes, porque... eu vou chegar lá, mas eu comecei a entender o que eu queria mais ou menos. E aí eu peguei e falei, bom, tá na hora de eu me especializar um pouco. Então eu fiz um curso,
né? E esse curso, ele me preparava para tirar uma certificação de TI, que eu descobri o que era na faculdade também. O que são as certificações? Um fabricante de um determinado equipamento, tá? Um grande fabricante, como por exemplo a Microsoft, a Cisco, entre outras, elas disponibilizam para o mercado todo um sistema de treinamentos, né? Onde as pessoas aprendem aquela tecnologia, elas fazem uma prova. Depois que ela faz a prova, ela aprende um pouco sobre aquela tecnologia e ela diz no mercado, olha, eu sei sobre essa tecnologia, então eu posso trabalhar com ela. Eu sou um profissional certificado para trabalhar com isso. Que legal. Então, assim, para a pessoa, ela aprende algo novo, Sim. tá? E para quem está contratando, ele tem uma garantia ali de que aquela pessoa conhece alguma coisa. Para não comprar gato por lebre também, né? Sim, pra ela sabe o que ela tá fazendo. É né? uma tipo, segurança. Ela entende, exatamente. Isso, Como exatamente. que funciona esses certificados, essas provas? Elas são fáceis, são difíceis? Olha, é bem difícil, viu? É bem difícil. Ó. Eu não Imagino. lembro qual que era a pontuação, não sei se era 800 ou 900 de 1000, sabe? De 0 a 1000, Tá praticamente... Tudo. alguma coisa assim. Era 95%. exatamente. Você não tem muita margem de erro, não, né? Só que um lance interessante, engraçado que aconteceu é que eu acabei saindo desse emprego para me dedicar a esse estudo, né? Que eu ouvia dizer que ia requerer muito tempo de estudo e tal. E aí eu lembro quando eu cheguei no curso, eu perguntei sobre a prova ao professor. Ele falou, olha, a prova só é disponibilizada em inglês e aí não tem muito o que fazer. É múltipla escolha, algumas questões ali de mais de uma opção, etc. Gente, a prova era em inglês. A prova já era em inglês. E Gente! você nem precisa... Eu não sabia, não sabia não. pesquisou antes. Nem Onde pesquisei. estou me metendo? Foi mais ou menos isso. Nossa! Aí me lembro de que eu falei, bom, no primeiro dia de curso, eu falei, bom, se a prova é em inglês, vou começar a fazer minhas anotações do curso em inglês. E foi assim, com as poucas palavras que eu sabia, né? Eu tinha feito um curso de inglês antes, mas nada comparado a saber inglês de Sim, fato, aham. né? Comecei a fazer as anotações em inglês ali, com as palavras que eu sabia, tá? Porque a gente só sabe o verbo to be. É, mais ou menos isso mesmo. Que aprendemos na escola. Tipo, my name is também, que todo mundo... Exatamente. Foi mais eu cheguei com isso, né? O conhecimento do ensino médio ali, de formado, né? Aham. E aí eu comecei a fazer as anotações e eu lembro que eu peguei um livro em PDF e comecei a ler ele em inglês. Sem saber inglês, assim. Então eu lia uma frase, traduzia 50% das palavras, ia pra próxima, foi bem trabalhoso isso. Eu Tá? imagino. Quando eu fui ver, assim, 2 meses fazendo isso diariamente, né? Eu tava lendo inglês tranquilamente. A leitura já não era um problema, eu nem traduzia mais, assim. Falei, caramba, eu já sei ler, legal. E escrever também acabei aprendendo ali por osmose, vamos colocar assim, né? Tô me sentindo mal. Gente. Porque eu aqui com 30 anos, Nossa. estudando inglês já há uns 5 anos. Não, a vida inteira, né? A vida Tentando aprender inglês. Tipo Não, mas eu isso. acho que é o momento que a gente fala assim, não, vou focar agora no inglês. É quando a gente termina a faculdade ali. Exatamente. Mas às vezes a gente coloca outras coisas, né? E Aí aí a sempre gente coloca nunca outras coisas na consegue... frente. É que Fica- você parou, assim, um pouco tudo pra poder... Mesmo assim, não é fácil pra alguém que não tem... Não, que não tem... Não, é muito realmente, assim, força de vontade. Ainda Foi. mais estudando, Querer, né? Estudando coisas que você também não tinha o conhecimento ali. Você tinha que entender a Outra coisa é você matéria. estudar com um filme, uma música. Sim. Agora você estudar fazendo um curso ali praticamente. E em um curto tempo, né? Assim, 2 meses, 2 e você meses. já não ter dificuldade, tipo, é muito impressionante. Foi isso mesmo. E aí eu lia. Aí chegou uma hora que eu falei, bom, tem que começar a ver os vídeos, né? Tinham vídeos também que ler chega uma hora que ficava muito maçante, assim, a leitura. Uhum. E aí eu comecei a ver os vídeos. Lembro que nos primeiros vídeos que eu vi eu não entendia nada, mas ele desenhava na tela enquanto ele falava. Então eu comecei a deduzir o que aquela palavra significava, né? Mais o sotaque do cara, tudo isso junto foi fazendo com que eu entendesse. Então passou um tempo eu comecei a entender o que a pessoa estava falando em inglês. Nossa, que legal. E mais essa ainda também. Então eu passo a entender, né, o que está escrito, depois o que se fala e passo a escrever também, né? Passou um tempo, consegui passar nessa prova, né? Depois do curso, ainda estudei mais um tempo, passei nessa prova, consegui o tal certificado e consegui um primeiro emprego ali, um pouco mais focado ali na área de redes, tá? E fui para a área de segurança da informação na época, se eu não me engano. Ali eu trabalhei alguns meses com alguns processos em uma operadora de telefonia, onde eu
fazia algumas tarefas do dia a dia ali, né? Mais para atendimento ao público e tudo mais. Nossa, que Mas legal, o hein? que é a Redes? Nossa, essa pergunta é difícil, porque até hoje, quando eu tento explicar para alguém, eu me atrapalho. Mas, por exemplo, toda vez que você acessa um sistema, seja ele qual for, ele está em algum lugar, né? Tudo que você acessa, a internet, o Facebook, tudo está em algum lugar. O profissional de redes, ele garante toda essa estrutura para que o sistema funcione. Ou seja, se você está na sua casa e a informação que você precisa está num servidor que está nos Estados Unidos, tudo isso passa por uma rede de comunicação. E essa rede é o que a gente mantém, né? Alguns profissionais mantêm redes em operadoras, por exemplo, para garantir o nosso acesso à internet diariamente. Alguns profissionais garantem aí comunicação entre a empresa e as suas filiais e tudo mais. Então, o profissional de redes, ele garante essa conectividade, né? Garante também a disponibilidade dos aplicativos, por exemplo, sistema, etc., e integração entre eles ali, né? É mais ou menos isso. É um mundo, assim, se eu fosse explicar, ficaria bem complexo. Então, nessa profissão, o inglês ele é muito utilizado, porque tem muitas empresas de fora, assim, que... por conta dos sistemas... Sim. E Como até que, os como que sistemas, é? né? Porque lembrando aqui no computador, tudo que você vai... Exatamente. clicar ali, qualquer erro que sobe, o Vem erro inglês. já vem em inglês. Sim, sim. Muitas vezes eu jogo algumas... Hoje eu já aprendi algumas, mas muitas vezes eu jogo no Google lá. Sim. O que significa esse erro? Pensando se eu vou chamar um cara do TI ou Ou não. consigo Porque resolver. sempre assim, porque não tá funcionando. Quando ele chega, Tá tá funcionando. funcionando. Sim, sim. O inglês ele é necessário porque a tecnologia ela já não é feita aqui, né? Exatamente. Todos os sistemas Isso, são exatamente. feitos lá, né? Então a tecnologia vem de uma empresa americana, vem para o Brasil, tá? E a gente trabalha em cima dele. Então, assim, os erros são em inglês. Quando alguma coisa funciona, não aparece completa, aparece complete. O que é isso? Entendeu? Já dá assim, né? Nossa. Error. Error. Não dá erro, dá error. Então você tem que estar aprendendo ali o inglês por conta disso. Então, tudo vem de lá, a gente tem que saber mesmo. É crucial você saber inglês. Então, o legal é que acaba usando bastante, né? Sim. Acho que é isso. Hoje você usa no seu dia a dia, Sim, bastante. onde você trabalha. Bastante. E esse certificado, ele mudou, assim, o certificado em inglês, porque você estava ali numa empresa de telefonia. Sim. Depois você foi para alguma outra. Como que foi essa mudança, assim, de carreira, essa mudança de chave? Porque hoje eu vejo que o inglês muda Tudo a chave muda para bastante. muita gente. Sim, sim. Então, como que foi depois, né, desse certificado, de aprender o inglês? Então, eu recebi uma proposta para ir para uma empresa para meio que atender um cliente, né? Era uma grande empresa de prestação de serviços de tecnologia em várias áreas, mas o foco delas era mesmo redes, eles eram especialistas nisso, um grande nome nessa área, né? Eu fui para atender um cliente, na época era a Bolsa de Valores, né, do Brasil. E aí fui atender esse cliente e lá eu vou te falar que eu aprendi redes mesmo. Diga-se de passagem, foi um grande cliente. Exatamente. Era um grande cliente, muita responsabilidade ali. Era o primeiro nível de atendimento, mais assim, quando as pessoas ligam, quando a pessoa pega o telefone para ligar para você, provavelmente ela tá perdendo dinheiro, muito dinheiro. Então, assim, tinha que lidar com toda essa questão emocional das pessoas e tudo mais. E mais o problema que eu tinha que entender como funcionava ali. Para Então, resolver. exato, tive que me desenvolver ali na parte de redes e também nessa parte de gestão de crises ali e tudo mais, né? E o inglês ele ajudou muito porque tinham muitos clientes internacionais também, né? E aí aconteceu, lembro que uma vez recebemos uma ligação lá na operação que eu trabalhava. Ele falou, um cliente, só que ele fala inglês. Você fala? Eu falei, eu posso arriscar aqui uma ou duas palavras. Nossa, colocou o cara na linha, não entendia nada do que ele falava. Ou seja, tudo aquilo que você aprendeu nos vídeos não estava funcionando. Foi mais ou menos isso. Eu entendia uma palavra em 10 daquelas que ele falava, né? E aí eu entendi uma palavra, meu amigo entendia sobre os problemas que acabavam se repetindo, né? Então a gente junto foi deduzindo o que não estava funcionando e o que tinha que fazer para que aquilo funcionasse. E assim foi fazendo com os clientes seguintes, né? O que foi interessante porque com o tempo eu notei que aquilo que eu não entendia foi diminuindo, o que eu entendia foi aumentando. Que legal. E o meu vocabulário também foi aumentando.
Até que chegou uma hora que eu comecei a falar. Quando eu tava falando, eu nem sabia o porquê. Nossa, é legal, eu acho, quando chega nesse nível, né? Você se torna automático. Você tem que virar uma chavinha, porque você tá aqui o tempo todo com pessoas falando português. Sim. E aí, de repente, vou atender aqui, eu mudo. Tem que mudar. Tem que mudar. Tanto que eu acho engraçado que gente, eu já vi vídeos de pessoas que mudam totalmente a voz. Quando tá falando, tipo, por exemplo, inglês, quando tá falando italiano, francês, o tom da voz da pessoa muda. Não é nem porque ela quer, porque a forma que é daquele idioma faz com que mude o tom. Sim, muda bastante. E eu percebo isso em casa. Né? No dia a dia, Não né? dando spoiler do trabalho dele, mas eu percebo em casa que muda. Né? Porque ele tira o fone pra falar comigo, tá em reunião, tira o fone, aí não sei o que, daqui a pouco volta e eu falo, gente... Totalmente diferente. Totalmente diferente. É bem isso. Foi aumentando, né? Quando eu fui ver, eu tava entendendo já e falando tranquilamente, né? E acontecia de eu ser, assim, uma das poucas pessoas que falavam lá, se não único em algumas situações. Então, caía muito pra mim isso. Então, eu acabei aprendendo a falar, no fim das contas, né? Foi bem legal. Então, aprendi bastante sobre o mercado financeiro, aprendi bastante sobre inglês e sobre redes também ali. 3 coisas muito importantes, né? Certo. E hoje você continua lá ou não? Não, passou um tempo, né? Eu acabei indo para um outro cliente, né? Os clientes sempre te roubando. Você fica, você anda bastante, né? Trabalhando em outros meios, etc. Mas depois de um tempo, a Bolsa de Valores me chamou para trabalhar com eles, né? Trabalhar lá diretamente, né? Aí lá eu comecei a ver as coisas de uma outra ótica, da ótica interna, né? Como é que funcionavam os sistemas, etc. Como é que é para garantir que tudo aquilo funcione. Então, assim, é uma operação muito grande, é algo muito robusto, assim, para que aquilo esteja sempre funcionando, para que nossas aplicações estejam seguras e operacionais ali, né? Foi bem bacana. E como foi para você estar dentro da Bolsa? Porque eu penso, para alguém que começou ali, que veio do interior, né, porque hoje todo mundo conhece a Bolsa de Valores, né? Então, de alguma forma, né? Então, como foi para você? Nossa, eu estou aqui hoje trabalhando na Bolsa. Olha, significou muito para mim, assim, em termos de... Teve a questão da pressão, né, que eu sentia de trabalhar lá, né? Porque a gente vê muito no Jornal Nacional, né? Então, você fica com medo de aparecer... Sei lá se minha cara ia aparecer lá com o William Bonner falando, né? Não sei, enfim. E aí você fica com essa coisa aí, né? Então, teve essa questão toda da responsabilidade, né? E mais também o desenvolvimento que eu fui forçado, entre aspas, a ter ali por conta de estar ali, né? Então, foi uma fase assim que eu amadureci muito, não só no que diz respeito ao aspecto técnico, mas também ao aspecto profissional em si, de como lidar com situações e tudo mais, né? Foi bem bacana nesse sentido. Era um outro mundo, né? Outro mundo. Você tinha quantos anos quando você entrou na Bolsa? 24 anos, 25 anos, né? E você ainda estava em Mariporã? Ou não? Já tinha vindo para a Zona Norte? Eu fiquei em Mariporã até uns 3 anos depois eu vim para Mariporã. Tava com 26, 27 anos mais ou menos, né? Aí eu mudei para São Paulo por uma questão de proximidade, né? Chegou uma hora que não cabia mais. E sozinho? Sozinho, vim morar sozinho. Eu lembro que eu trabalhava lá na Bolsa, eu entrava às 2 da tarde e saía às 11 da noite. Nossa. E aí eu deixava a moto no estacionamento no Tietê e voltava para casa. Então saía 11 horas da noite, pegava a moto no Tietê e vinha até Mariporã de moto ali, Fernão Dias, a Marginal Tietê, etc. Então fazia todo esse trajeto aí, né? Foi bem complexo, assim. Até que eu comecei a vir para São Paulo, eu mudei pro Jardim São Paulo ali, ao lado do metrô. Era bem mais fácil, né? Saia de casa, metrô, aí já descia do metrô ali na São Bento, ali já tava no trabalho praticamente, né? E você não ficou com medo de morar sozinha? Menino da roça, né? Corajoso. Com certeza. No Jardim São Paulo. Sozinho. Então, sem saber cozinhar nem nada. Sim. Somente um ovo. Dá um receio, assim, né? Mas com o tempo eu fui acostumando com a rotina, com tudo, né? Gerenciar uma casa também, que é um outro trabalho bem complexo, diga-se de passagem, né? Descobri que as coisas acabavam, tinha que comprar de novo, tinha tudo isso, né? Valorizar as donas de casa. Por favor, Porque... Eu julgo que fala assim, eu sou dona de casa. Gente,
Gente, é um trabalheira. É um trabalho. É um baita nossa. trabalho. Ainda mais Sim. quando tem filho. É, exatamente. Muitas vezes as que são donas de casa porque tem, né, 2, Sim, 3 sim. filhos ali. Sim. E aí você começou a morar sozinho. E você sempre pensou, assim, nessa independência? Não, confesso que não, mas chegou uma hora que quando eu vi, eu falei, eu acho que eu preciso disso. Foi mais ou menos isso, entendeu? Então, quando eu vi que eu precisava disso, eu acabei indo pra esse lado, né? Acabei indo morar sozinho, né? Não, imagina tudo que sua mãe sofreu, né, nesse período de deixar Preocupada? o filho. Sim, foi todo um processo ali, né? Pra ela entender, pra eu entender também que eu tava morando sozinho. Tem toda essa coisa aí, né? Mas bem madura, assim, né? Porque vendo assim o Gui falando, dá pra ver que ele sempre teve muita força de vontade nas coisas. E um amadurecimento, né? Porque você dedicou, tipo assim, pra estudar, pra trabalhar. Depois você quis morar sozinho, quis a sua independência, né? E hoje tem bastante jovens, assim, falo até por mim, assim, eu não tinha esse amadurecimento, assim, Você sabe? tem força de Então, vontade, né? é, Eu quero mudar de vida. exatamente. Né, conquistar as coisas. Mas isso foi desde novo, porque com Sim. 2 anos você foi fazer. Exatamente, desde novo, né? Então, tipo, porque ele quis fazer o curso de montagem e manutenção, tipo, Sim. né? Eu fiz meu primeiro curso que meu pai me obrigou, porque da minha cabeça, tipo, né? Não tinha feito nada. Exatamente. Rebelde. Ruge. Sim, exatamente. Tá, e aí você mas hoje você não tá mais na bolsa, você tá em outra empresa, né? Você tá... Eu acabei indo pra um cliente da bolsa, Ah, né? pra um Ó, o cliente cliente roubando. de novo. Eu fui para uma empresa do setor financeiro também, era um banco digital, né? Lá eu fui para trabalhar com redes, fazer mais ou menos o que eu fazia. Só que lá eu acabei tendo mais responsabilidade do que eu tinha antes, né? Certo. Então, na bolsa, o que eu diria é que eu seguia muita coisa que era colocado, né? Para fazer com que aquilo funcionasse. Já nessa outra empresa, eu passo a determinar como algumas coisas funcionam, né? Com base nas experiências prévias que eu tinha. Então, comecei a desenhar coisas para que elas funcionassem, comecei a entender estruturas, criar coisas novas, tudo que eu não fazia antes eu passei a fazer ali, né? Fiquei ali uns 2 anos, mais ou menos, passei pela pandemia. Cheguei na pandemia lá, na verdade, foi 2020, né? Eu sou meio ruim com datas. Pandemia né? foi em 2020. Foi, eu mudei em 2020 pra lá, bem na pandemia mesmo, né? Todo mundo em casa, E então... arriscou completamente, quando as pessoas estavam tentando manter o emprego. Sim. Foi ele bem arriscou. arriscado. Deu um frio na barriga, eu confesso, viu? Eu imagino. Mas Tava ali mudando de emprego. o que mais me deixou assim com frio na barriga foi quando eu cheguei lá e vi que eu seria responsável por muita coisa, que eu não tava mais tão atrás de algo Não era assim. mais um júnior. Isso. Você pulou do júnior pro sênior. Foi mais ou menos isso mesmo, né? Do pleno pro sênior, júnior pro sênior, ele foi algo mais assim, né? E quando você chega ali no sênior, você tem uma responsabilidade bem mais alta, né? E você, algumas coisas, por exemplo, se você vai passar alguma coisa para uns cargos menores, você tem que passar ensinando, né? Então, Exatamente. tipo assim, é como se Não fosse é só ali... passar, né? Não, você tem que passar ensinando, você tem que ser, tipo, inspiração e exemplo, e, tipo, esses dias eu vi isso no LinkedIn, eu achei bem interessante. Você passa ensinando, Isso, né? exatamente. Faz isso um pouco no automático, né? Eu costumo fazer isso, às vezes, e não é nem porque, olha, eu quero, né? Muitas vezes vai no automático. Sim. Comecei a trabalhar dessa forma, né? Foi bem legal essa experiência, né? Mas ali, em um dado momento, eu notei que o que eu queria, né? Pra mim, seria uma experiência internacional. Ou seja, como eu lidava muito com tecnologias que não eram feitas aqui no Brasil, eu queria entender como que as pessoas que não são daqui trabalham, como são os processos e tudo mais, né? Então, eu consegui um emprego em uma outra empresa multinacional, tá? E lá é uma empresa que já todo o trabalho mesmo... Hoje eu tô aqui no Brasil, mas eu trabalho para fora. Então, eu gerencio a estrutura de fora. Comecei a entender esses processos assim, né? Nossa, que legal. Então, aí mais uma vez o inglês também, né? Ajudando. E hoje essa empresa, ela não é do mercado financeiro. Qual que é o... Não, a empresa chama PSA BDP. Ela é um grupo de empresas, na verdade. Eles deixaram. Então tá ok. Então tá bom. Tá ok, né? Autorizada. E aí, eles fazem
muitas coisas, né? Por ser um grupo grande de várias empresas. O grupo que eu estou, vamos colocar dessa forma, eles trabalham com uma parte de comércio exterior. Eles ajudam empresas a fazer a exportação e a importação de produtos, bens, né? Para outros lugares ali. Porque assim, eu vou ser bem sincero, eu não tinha ideia do quão trabalhoso é você mandar algo para outro país ou você receber de outro país. Tem muitas regras que a gente não faz ideia. Eu pensava que era só colocar no correio lá ou qualquer outra coisa que manda embora, né? Colocar num serviço de transporte e mandar para outro lugar e já era, e tava lá. Igual Shen, né? Tem noção? O trabalho que achei. Pra chegar as coisas em casa? Mas não é bem assim, porque você chega... Por exemplo, se eu tô mandando algo daqui, do Brasil, para outro país, eu tenho as minhas regras, né, daquilo que eu estou mandando, e você tem na outra ponta as regras de quem tá recebendo. Então, assim, tem que ser um profissional especializado que entenda esses dois lados aí do processo para fazer o transporte daquilo, né? Sem que tenha atraso, sem que tenha, de repente, o problema do produto chegar até lá e voltar. Assim, eu aprendi muita coisa nesse sentido com essa empresa. Tá sendo bem divertido ver esse funcionamento aí, né? E como que é também trabalhar com pessoas de outros países? Porque qual é o tamanho da empresa, né? Eles têm filiais? Quantos países por aí? Como todo mundo exporta e importa, você tem filial em toda parte, né? Toda parte tem um escritório da empresa. Se eu não me engano, são 140 escritórios. Nossa, é grande, é muito, é um número grande. bem grande assim, de escritórios. Eles trabalham fazendo essa importação e exportação, como todo país faz isso, né? Ou quase todo país faz isso, até onde eu sei. Você tem bastante escritórios. A matriz mesmo administrativa fica nos Estados Unidos, né? Eu me reporto diretamente para alguém de lá. É bem legal isso. E os meus colegas de trabalho são, em sua grande maioria, pessoas americanas ou de algum outro país da Europa, Ásia, etc. Né? E é bem legal lidar com essas pessoas, que são pessoas bem diferentes da gente, né? O brasileiro Cultura, trabalha de um né? jeito. Outra... Isso, é outra cultura de trabalho e tudo mais. É bem legal isso. E você tem algum amigo que você pode já marcar umas férias pra passar pra viajar, né? Tentando achar alguém... na casa dele. Lá? Tô tentando achar alguém em Orlando, né? Então, exatamente. Na hora que eu achar a filial de lá, eu aviso pra vocês. Mas é legal porque a gente brasileiro, a gente tem um jeito de trabalhar e lidar, né? A gente trabalha bastante, tem muita coisa, assim. Eles também trabalham muito. Né? Mas acho que o mais legal, por exemplo, alguns choques que eu tomo de vez em quando. Que, por exemplo, uma coisa que eu notei, quando eles falam tchau, é tchau e desliga o telefone, né? Eu já interpretei isso algumas vezes como muita falta de educação da pessoa, né? Porque a gente fica igual namorado, desliga você, não, desliga você. Nossa, aqui é tchau, beijo. Beijo, tchau. Meu Deus. Manda um abraço pra fulano, não sei o que e tal. Nossa, o tchau daqui Demora muito mais, às vezes, do que a ligação pra poder falar algo. Quando eu vejo que eu tô com o tempo apertado, eu olho no relógio e falo, bom, vou falar tchau agora, que daqui 10 minutos eu vou conseguir Desligo. Não, mas o cara fala tchau e desliga. Eu falei, que cara mal Ele não mandou nem um abraço. Não mandou nem um abraço, nem nada, mas é o jeito que eles são assim, né? Sim, aí a gente tem que tomar cuidado, porque o nosso jeito é um, talvez do outro lado lá ele tá falando, cara chato, não desliga logo o telefone, né? De conversinha. Entendeu? A gente tem outra coisa que nós fazemos muito aqui no Brasil, que é, por exemplo, se eu ligo pra você pra conversar sobre qualquer assunto, de trabalho mesmo, eu acho super normal você falar sobre outras coisas antes, ou depois, ou durante, né? Sei lá, eu tô falando com uma pessoa e falo, nossa, mas tá chovendo aqui, tá assim, tá assado. E as pessoas lá, não, elas entram na ligação, já falam sobre o que tem que falar, tanto que as reuniões são bem curtas, assim, não tem reunião longa como a gente tem aqui, né? Então, assim, lidar com essa coisa de cultura tá sendo bem interessante, tá sendo uma vivência muito diferente de tudo aquilo que eu já tive até hoje, assim, bem legal. O brasileiro é único, né? Porque eu vejo as reuniões, muitas vezes, fala o BBB, o que tá acontecendo no país naquele momento. Futebol é um assunto, né? Futebol como eu não... Então, muitas vezes eu nunca entro nos assuntos de futebol, né? Futebol, política e religião. Não conte comigo. Mas BBB, conte. Estamos aqui pra poder falar.
Mas eu acho que isso porque eu percebo a diferença. Muitas vezes eu fico 4, 5, 6 horas do dia em reunião e ele não fica 20 minutos. Ou fica, mas eu vejo que é o 100% resolvendo. E resolve, né? Fala 20 minutos, resolve. Exatamente. É outra pegada, assim, né? Eu não sei como é que é lá, as pessoas no dia a dia. Isso daí eu não tenho ideia de como seja, né? Mas, assim, pelo menos nas reuniões é um negócio bem direto e reto, assim. Eles separam tempo, dificilmente passamos do tempo da reunião, né? Outra coisa. Eu acho legal esse respeito pelo tempo da gente também, né? Ai, com certeza. Então, assim, é bem bacana, assim. Aí tem os americanos, mas tem também outros países, né? Que aí já é outra cultura bem diferente. Por exemplo, quando você fala com asiático, se tem um problema, o cara trabalha até resolver, mas assim, é até resolver mesmo. O cara vira, sei lá, 12, 14, 15 horas pra fazer aquilo. Se é na Europa, já é outro esquema ainda, que tipo, dá o horário do cara ali, ele já não fica mais até depois. Já chega a ser meio que... É o contrário, a pessoa que fica depois do horário, ela já não é tão bem visto assim, né? Se você agenda uma reunião de 1 hora, se você chegar atrasado pra essa reunião, os caras ficam bem chateados mesmo, assim, sabe? Fala, poxa, você marcou 11 horas, mas já são 11h30, não já se viu isso, tal. Então, assim, essa coisa da cultura que é bem interessante, Sim, é engraçado você falando sobre isso, porque eu vejo muito isso em filme e série, né? Você que é fã de Emily em Paris, você vê que realmente lá, certo horário, né, eles começam 10 horas da manhã, que quando eles começam a trabalhar, muitas vezes 4 horas da tarde já tá todo mundo lá, ainda mais quando é verão, né, na Europa, eles param muito, muito cedo. Sim. Tô pensando se a gente tá trabalhando bem. Vamos rever isso. As leis trabalhistas. Certo. E hoje, assim, você chegou já num patamar da sua carreira que você tá feliz? Tem mais alguma coisa a realizar? Mais alguma certificação? Ou você tá já colhendo os frutos? Não tem outro idioma vindo por aí, não? Qual que é os planos aí? Eu já pensei em aprender outro idioma, mas não rolou. Já tentei espanhol, não rolou. É por causa que eu acho que a necessidade, né? Então, o que eu preciso de fato é do inglês. Aí você vai aprender, por exemplo, espanhol, com quantas pessoas eu vou falar no dia a dia. Sim. É bem limitado, né? Então, outro idioma eu já deixei de lado. Eu diria que eu já tô num ponto, assim, onde eu tô muito feliz mesmo, assim. Onde eu olho pra trás, assim, principalmente para aquilo que eu já vivi, aquilo que eu já vi em outros lugares, né? E o que eu tenho hoje, assim, nossa, eu me sinto muito realizado, né? Assim, o esforço todo que você fez, sua dedicação, valeu a pena. Valeu a pena. De fato, eu faria 10 vezes sem pensar 2, sabe? E você não pensa em fazer curso online para poder ir ensinando as pessoas sobre rede? Enfim, ser um coach. Ser um coach ali, ou dar alguma mentoria, de ajudando alguém a se achar. Porque assim, eu entendo que TI, né, tecnologia, é muito amplo também. É igual, né, algumas... Assim, tem professores que não são tão amplos, mas tem umas que é o mundo, né, depois. Né, a gente tem ali o básico na faculdade, mas depois é o mundo. É igual contabilidade, você tem ali fiscal... Sim, tem um leque, né? Então, você nunca pensou nisso, assim, futuramente? Vou ir para as redes sociais e vou... Talvez em algum momento, de rede. sim. Talvez. Mas faz sentido, assim. Hoje, quando alguém me pede orientações no geral, eu sou bem prestativo, né? Não tenho problemas em explicar nada para ninguém. Como eu sei que como você mencionou, um mundo muito amplo, né, muito grande, eu sei dar uma ideia para a pessoa não ficar perdida ali, porque confesso que por diversas vezes eu me senti perdido naquilo que eu estava fazendo, naquilo que eu precisava fazer para chegar em algum lugar, né? Então, assim, é uma ideia bem interessante. Mas hoje eu busco me aperfeiçoar mais tecnicamente, porque, como a gente sabe, a tecnologia ela muda bastante, né? Então, assim, mas não é... O que eu posso dizer é que não é uma coisa assim, olha, hoje esquece tudo que você sabe que não vale mais nada. Não, ela vai evoluindo. Se é uma evolução, então o que você sabia vale de alguma coisa hoje, né? E você tem o tempo de transição de uma coisa para outra. Então, assim, não é tão frenético assim, né? Mas você tem que estar sempre atento, senão você fica para trás. E é uma área hoje que você vê que tá sempre inovando, né? Então, acho que hoje é uma das... Se vamos dizer assim, de top de áreas que tem maior retorno, né, financeiro, eu vejo tecnologia ali como um dos primeiros.
né? Então, tecnologia, o marketing também Sim. é uma que sempre tá... Eu excluindo a noção. Ai, meu Deus. Mas são áreas, então, você concorda com a gente, assim, de tudo que você anda vendo, né? O chat GPT agora aqui. Eu vejo que em outros lugares já usavam há muito tempo. No Brasil, Sim. aqui que a gente... Tá usando bastante agora. bastante agora. Então, eu acho que a área de tecnologia, ela é sim muito grande, tem muita oportunidade, né? Há quem diga que há uma saturação de mercado, tanto do lado das pessoas quanto do lado das empresas que demandam muito. Na minha opinião, é uma área que tem espaço para muita gente, mas muita gente mesmo. E por ser muito amplo, é difícil você encontrar alguém que não se encontre lá dentro, porque tem gente para fazer de tudo, assim. Precisamos de gente para fazer de tudo. Então, assim, é uma área muito ampla. Eu vejo muito futuro na tecnologia, né? Legal. Eu acho Não, bem porque é a interessante. sua área. Não é, não. Ah, tem que puxar a sardinha Depois, se também, quiser né? conversar com a minha filha, com a Isa, tá? Sabe? Tipo, dar uma... Ela vai gostar, mas é Agora, bem bacana. acho que antes de a gente ir para a próxima, né, finalizar aqui as nossas perguntas, eu queria falar um pouco das garrafas. O Guilherme tá aí com a dele. Maravilhosa, hein? Para o pessoal, pro público. Bem bonita a minha garrafa. Eu gosto de usar todo dia. Nós temos uma parceria aqui, a Unfair Podcast querendo já, chegando, renovando. Fizemos parcerias aí com a Silk Personalizados, então temos algumas garrafas. Por enquanto, só vamos disponibilizar para os nossos convidados, né? Então temos a rosa ali que a gente colocou como uma decoração. Temos a vermelha que está com o Guilherme. Temos a branca e a preta. De momento não está aqui, mas está Nas próximas vão estar aqui. Vão estar aqui. Daqui a um tempo vamos abrir uma loja aí online, então vamos trazer as garrafas, temos as canecas que por enquanto são exclusivas das entrevistadoras. E temos o broche também, já com o nosso logo. Isso. Então aí pensando, primeiro pensando no meio ambiente, de manter também os nossos convidados hidratados. Exatamente. Fala um pouco. Mas é isso, espero que você goste da Obrigado, garrafa, viu? Adorei o cuide bem presente. dela e não use mais copos descartáveis. Com certeza, já Exatamente. diminuiu o consumo já depois disso. E vamos lá. E um sonho? Tem um sonho a realizar ainda? A assim? paternidade, né? Paternidade? Tem que vir aí. Ter um Ai, filho tô doida com pra a sentir, apresentadora. Então hoje, agora, o maior sonho é a paternidade. Exatamente. Mas vocês são pais de pet, né? Também. São os pais de pet, né? Verdade. Passagem que ele dá muito trabalho. Dá. Ele me enganou. Porque quando a gente foi adotar um gato, o gato é super independente, né? Não precisa muito dos donos ali. Nossa, eu não sei mais o que é ficar sozinha. Não fico. O gato, ele vai atrás, né? 24 horas. por dia. Exatamente. Eu não sei o de vocês, mas o meu gato, ele é assim, ele quer ficar do meu lado, mas assim, toca não me nele. encoste. Fazendo vários nada ali, eu não sei. Ele fica Assim, eu deitado quero ficar ali. atrás de você, mas não vem me encostar não vem. Nossa, é a mesma coisa. Ele vai, morde, arranha. Não quer conversar, né? Sim. E um lugar ainda que você gostaria de conhecer, assim, eu sei que tem os Estados Unidos, mas assim, o que vem primeiro à sua mente? A Itália, com certeza, Tinha né? certeza. Ai, deve Mas ser por que da maravilhoso. Itália? É por causa das massas. Não! Por Mentira. quê? É porque é lá que eles fazem os violinos, É né? de lá. O violino vem de lá, então. Entendi. É o berço da fabricação de violino é lá, então eu tenho Qual que é o vontade de nome da conhecer. cidade? É Cremona. Tenho vontade de conhecer a cidade de legal. Cremona lá, que é o berço do violino, né? Da fabricação dele. Sim. E sua missão de vida? Assim, o que você... Essa pergunta é... Olha, Forte essa pergunta pergunta, né, difícil, gente? né? Pergunta pra forte. mim, eu Eu travo. Acho que a prioridade zero é ser feliz, né? Agora é viver, aproveitar bastante. Colher os frutos, né? Colher os frutos, né? Afinal, você abre mão de muita coisa, né? Mas chega uma hora que eu acho que também a gente tem que entender que, poxa, também tem que aproveitar isso, né? Não dá pra certeza. ficar só correndo. Com e aí... certeza. Então, acho que essa é a minha missão de vida hoje, sabe? Prioridade zero é essa. Legal. Então agora a gente vai fazer uma dinâmica. Dinâmica. Antes da dinâmica, podemos divulgar seu LinkedIn? Ah, é verdade, Se alguém quiser gente. pedir opinião, Claro. até sobre violino. Sim, algumas exatamente. dicas. Claro, pode sim, pode divulgar sim, se alguém Ele tiver não alguma é muito, dúvida. você é muito ativo assim nas redes sociais, né? Pouquíssimo, sou Mas péssimo. no LinkedIn... É isso que eu ia falar, no LinkedIn. Um pouquinho mais, exatamente. Então a gente vai deixar aí Como o... que tá o seu LinkedIn?
A Guilherme Niso, eu acho que é isso, né? Você deixou a URL no perfil. Pode Sim. deixar. Na descrição do vídeo, né? Certo, Gui. Agora a gente vai fazer uma dinâmica que a gente vai te mostrar umas imagens. Legal, E você vai falar o que significa pra você, legal. tá? O que você sente quando você vê. Tá Tá tudo bom? bem. Não sei o que significa, mas vamos lá. Vamos lá. Olha, o meu casamento, hein? Que dia, hein? Eu consigo lembrar de muita coisa que aconteceu, embora tenha acontecido muita, né? Foi tudo de uma vez, assim. É um dia bem tumultuado, vamos colocar dessa forma, mas é um dia que significa muito pra mim, muito mesmo. Ai, gente, eu tava lá, foi lindo. Certo, vamos lá. Ah, é o meu gatinho, né? O meu gatinho, olha ele aí, né? Como que é o nome dele? Chama Hope, de esperança, né? H-O-P-E, né? É o Hope. E esse amor por gato? Porque tem pessoas que são por É verdade, é. Você, gente, implorou pra pegarmos um gato. É, E porque chegou eu o Hope. cresci com gato, né? E onde eu morava, acho que ter gato, né, não considero muito uma opção. Acho que é mais uma necessidade. Porque tem muito rato, muito bicho, assim. O gato, ele é um predador natural. Sim, sim. Então, ali, por conta disso, acabei tendo um gato, né? E a crescer com gatos, tô acostumado com isso, né? Gente, e esse gato, olha o tamanho desse gato, ele é um bebê, não é? É, E sabe o que é mais engraçado? Que a gente casou... Que dia que nós casamos? dia 11 de maio, Isso. meu pai. E quando adotamos ele tava com 3 meses. Uhum. E ele nasceu dia 6 de maio. Oi, Isso. nossa, olha isso. E a gente nem sonhava ali naquele momento também. Não. Inteiro gato. Vocês Inteiro tiveram gato. quanto tempo depois tiveram ele? Com 3 meses. 3 meses. É, Ah, então é verdade, ele veio bem bebezinho, né? Agora, nessa foto ele foi recente, com 8 meses. Então Sim. ele tá mostrando Que que fofinho, ele é o dono gente, da olha isso. casa, não paga nenhum boleto. Tá com as contas pagas, Tá ali pelo com a vida branquinho ali, ó. Vida plena. Certo, vamos pra próxima. Minha mãe, guerreira. Minha mãe sustentou eu e meu irmão durante toda a vida, né? Trabalhou bastante. Ah, significa muito pra mim, com certeza. É um exemplo, é um grande exemplo pra mim. Uma grande mulher. Grande. Exatamente. Brava. Brava, nossa. Brava. Eu apanhei, pessoal. Não Ui. incentive bater Bater. Não É, bato em mas- crianças, mas ela bateu. Mas tudo bem. Valeu a pena. Quem nunca apoiou? Também tu gostava. Nossa, cara, isso aí foi um festival de violino, foi bem legal. Esse é o meu professor do lado esquerdo, a Michelle, professora. Nossa, eu não esqueci o nome da outra professora, cara. Enfim, Mas o que representa, né, o Felipe, principalmente ali, o seu professor? Porque você tá com ele... nossa, tem 12 anos que eu tenho aula com ele. Desde 2012 que eu tenho aula. Quantos anos faz? 13 anos? 12 mais, faz... 13 anos, 13 É, anos. Felipe, estamos ficando velho, cara. Que olha. E Corda Festival é um evento. Madeleine. Não. Nossa, Hã? Não é. ele é o nome da... Ele lembrou o nome da Não. mulher. Ah, tá, então não é... Como assim? Mas... É, enfim. Cordão Festival de Violino, que começou em Caraguá. Isso. Esse foi o segundo ano. Nessa foto aí tinha sido o segundo Foi o ano. segundo ano, né, que ele organizou um festival Ele ali. mesmo, seu professor? Ele organizou. Que legal. Ele organizou para os alunos ali, né? Elas vieram dos Estados Unidos para cá, Bacana. para dar aula pra gente. Foi bem Elas interessante, não assim. falam português. né? Nem uma Sério? palavra, nada. Nada. Sério? Nada? Nada, zero. Não, e você que fazia a tradução. De vez em quando. E eles se conheceram que o professor dele foi ter aula lá. Em qual cidade? Nossa, foi em Massachusetts, acho que foi. Acho que foi em Massachusetts. Sei que foi na Universidade do Massachusetts. Enfim. Né? O inglês tá da É hora. isso aí. E Ah, esse aqui é o isso. último. É isso. Deixa Bacana, lá. perfeito. Vamos deixar nessa daqui. Sim. Tá, e uma dúvida. Dúvida, eu sei, né, gente? Quanto tempo que vocês estão juntos? Nossa, tem bastante tempo. Não, queremos... Eu Quero não a vou data. lembrar do número, acho que 4 anos? É isso mesmo? Vai fazer Obrigado. 5, Vai né? fazer 5 anos agora, né? Exatamente. Gente, e a Amanda, ela Nossa. já estava conhecendo ele, ela não me falou. Não, mas foi pouco A tempo. gente foi no quintal do espeto no dia e o Gui buscou ela não me falou. Foi. Faz bastante tempo, vai fazer 5 anos. Sim. Foi época de pandemia. Foi eles pandemia. estavam nunca no quintal do espírito.
Foi. Foi, É, o que a gente Na tava fazendo pandemia. lá? Meu Foi Deus. isso mesmo. Era uma fase... Mas e foi uma entrevista sua com ele, né? Com o Ronaldo. Não, mas ó, praticamente a primeira amiga que conheceu. Foi primeiro. Não, Foi. ela não me contou só no início, depois ela me, depois ela me depois. falou. É. Uhum. Quando ela viu que era o homem da vida dela, aí ela me falou. Sim, sim, sim. Tá se achando. E o legal é porque fomos padrinhos um do casamento. Verdade, Sim, gente. sim, foi verdade. isso mesmo. É, eles foram meus padrinhos lá em 2021. 21? Isso. 21? Esqueci o ano que eu casei. Olha lá. E nós somos os padrinhos Sim. deles ano passado. Ah, tem várias histórias aí. E agora estamos aqui, ó. 10 anos que eu tenho de relacionamento com a Fernanda. Comigo, exatamente. Incrível, né? É, Incrível. É engraçado, então a gente fica. O que você tá falando com a Fernanda? Tá falando com a Fernanda? Ah, tem que ser com a Fernanda, né? Tinha que ser, né? Todos os dias. a gente é especial na vida da outra. E Sim. aí, ele também é especial na vida do Ronaldo e o Ronaldo na dele, né? Virou. Já virou um. Sim, sim. Mas, Gui, muito obrigada aí pela sua participação. agradeço o convite. Tipo, muito, muito legal sua história, assim, de superação, de sonho, né? Que você nasceu e cresceu num lugar, assim, limitado, assim mesmo, Sim. né? De escola, de estudo, de trabalho, de mercado. E você foi atrás de tudo, né? Então, é uma... Sim. Aprendeu Todos os inglês dias sozinho, ele- isso pra mim, eu tô ele chocada. inspira, Porque eu fico. A determinação que ele tem. Exatamente, exatamente. É sempre assim, eu preciso, por exemplo, eu tenho que ir pra academia 2 vezes por dia. Ele vai, pode acontecer o que for, ele acorda cedo e vai, eu preciso estudar isso. Ele foca ali, é igual Isso é um muito violino. legal. Então, isso é muito. Né, ele É uma estuda inspiração. Todos os dias, porque eu muitas vezes. Não, hoje tô com dor de cabeça. A gente arruma qualquer motivo. A gente arruma qualquer motivo. E ele pode estar. Não, vou tomar um remédio e vou. E pra me incentivar a ir pra academia, ele também vai comigo, só Legal. ficar ali sentado do meu lado enquanto eu faço. Mas eu falo, não, pode ficar em casa. Ele, não, vou ali. Então eu tenho certeza que será um ótimo pai. Já é um ótimo pai pro Hope. Gente, a gente tá mimando um gato. Não dá, né? Ele mimar um gato não dá. Não, mas ele já Mimadíssimo. mimadíssimo, Sim, né? sim. Todo mundo mima ele. E você quer falar alguma coisa, assim, dar algum recado pro pessoal, Um assim? recado aí pros seus futuros fãs sobre tecnologia. Sobre tecnologia, sobre força de vontade, né? Acho que é bacana passar esse recado. Olha, eu lembro que uma vez eu fiz uma entrevista numa empresa, foi no primeiro grande emprego, vamos colocar assim, né? Foi pra essa empresa de tecnologia. Eu falei com uma diretora lá, que ela tinha tipo 20 anos naquela empresa lá. Eu falei assim, poxa, vai que eu não passo aqui nessa entrevista. Eu achei que não ia passar mesmo não, né? Falei, pô, dá uma dica pra mim. Ela falou uma coisa que eu guardo até hoje. Ela falou assim que no geral, a gente tem que lembrar que na vida a gente vai construindo igual uma formiguinha, de pouquinho em pouquinho ali, né? Então assim, tem que ter consistência no geral, sabe? É de pouco a pouco, de grão em grão que você faz algo muito, muito grande mesmo, né? Não esquece disso no meio, porque é muito fácil. Eu confesso que algumas vezes cheguei a duvidar de muita coisa, né? Então, assim, acho que, no geral, se você continuar fazendo aquilo, mesmo que seja pouco, uma hora você tem resultado. E assim, é muito certo que você vai ter resultado. Não é algo duvidoso, Sim. né? É algo muito certo mesmo. Então, assim, tenha em mente que as coisas levam tempo. Continua fazendo, apesar das circunstâncias, apesar da opinião dos outros, né? E apesar também de você mesmo, que às vezes, dá cansaço, dá vontade de parar, mas é isso, não para. O conselho foi pra gente? Nossa! É isso, muito obrigada. Obrigada, Você é Gui. minha inspiração diária. Obrigado. Muito bom estar casada com você. Eu sei. Menino. Eu sei. E, pessoal, muito obrigada. Espero que vocês gostem. Curtem. Compartilha, comenta. Mandem pros amiguinhos, pra família. E caso alguém quiser entrar em contato com o Guilherme, eu deixo também. Falar um pouco aí sobre violino e tecnologia. E até a próxima. Muito obrigada, Até a até a próxima. próxima. Tchau,